Olá pessoal, tudo bem? De novo aqui, agora dando continuidade, agora vamos para a segunda parte dessa aula sobre os fundamentos teóricos do fenômeno da RMN. Nessa segunda parte agora, né, como a gente já viu desde a introdução, passamos ali pelo experimento, pelo equipamento, mostramos o feed e o resultado da transformada gerando o espectro de RMN. Então agora eu vou passar para a parte que vai nos ajudar no entendimento do espectro, da interpretação do espectro, né? Vamos entender como é que acontece isso. Vamos passar então para a explicação do deslocamento químico, como que é provocado, como que é formado o deslocamento químico, né, que é o que vai diferenciar um núcleo de outro, né, como eu falei no vídeo anterior, da aula anterior, de acordo com o ambiente químico e magnético em volta daquele núcleo, né, no caso do hidrogênio que a gente às vezes vai analisar, ou do carbono, de acordo com o ambiente em volta, os grupos que estão em volta desse átomo é o que vai auxiliar de acordo com o deslocamento. Isso nos traz a informação de qual que é esse ambiente químico, né? A nossa interpretação do espectro é tentar, através do espectro, enxergar o que está em volta desse núcleo, né? Ou um núcleo de carbono ou um núcleo de hidrogênio, que é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Aqui, retomando o slide que a gente viu na aula anterior, aqui é o seguinte, né, que eu mostrei para vocês qual que é a correlação que a gente tem entre a intensidade do campo magnético e a velocidade angular de precessão daquele núcleo que está sendo ativado, que está sendo influenciado pelo campo magnético externo, né, que é bastante forte. Qual que é a influência que esse campo causa, né? E isso está relacionado, né, a velocidade angular de precessão do núcleo está relacionada com o campo magnético através da constante magnetogírica, tá certo? Só que nessa conta, né, que aí a gente acaba depois correlacionando na equação fundamental, né, a frequência, a constante magnetogírica ou giromagnética com o campo magnético. Nessa conta não está inclusa qual que será a influência do ambiente químico em volta desse núcleo, né? Então, como nessa conta não está incluso essas informações, essas informações, o que acontece? De acordo com o ambiente químico, essa velocidade, essa frequência pode ser afetada, né? Pode ser maior ou menor, tá certo? Então, o que acontece? Se você não tivesse nenhuma influência, se o campo magnético aqui aplicado influenciasse diretamente no núcleo, tá? Sem nenhuma influência, então você teria o que essa imagem aqui do lado, o que essa animação aqui do lado mostrou. Só que o que acontece é que a gente tem uma influência, né? Porque a gente sabe, né? Eu já falei para vocês que assim como os elétrons, né? Os núcleos e os elétrons, eles têm momento de spin, tá certo? Portanto, eles vão causar um efeito no núcleo que eu estou analisando, tá certo? Então, por exemplo, os hidrogênios, eles em uma molécula são blindados fracamente pelas nuvens eletrônicas que os cercam, né? E as densidades eletrônicas variam de acordo com esse ambiente químico. Então vamos pensar, se você tiver um grupo, uma função química, né, química orgânica, né, que tenha átomos mais eletronegativos, então o que vai acontecer? Essa nuvem eletrônica que está em volta, ali, que está próxima ou em volta do núcleo de hidrogênio, ela vai ser deslocada, ela vai ser deformada para a direção desse elemento mais eletronegativo. Na mesma lógica, se você tiver um grupo que que seja menos eletronegativo e que ele tenha a propriedade de empurrar elétrons pelo efeito indutivo, por exemplo,
Então você vai ter um efeito de blindagem dos elétrons em relação àquele núcleo. E aí o que vai acontecer? O campo magnético, a intensidade do campo magnético sentida por esse núcleo será menor. Portanto, aquela velocidade angular de precessão também será menor e a frequência sentida por esse hidrogênio também será menor, tá certo? Então vamos lá. Se eu tenho um ambiente químico em que os elétrons são jogados para cima do núcleo que eu estou analisando, carbono e hidrogênio, então eu vou ter um processo de blindagem, tá certo? De maneira que a velocidade de precessão vai ser menor e, portanto, a frequência de vibração, a frequência esta frequência vai ser menor também, a frequência que está relacionada com a velocidade, né, de precessão. Né? E da mesma forma, se eu tiver um grupo que desblinde, que retire os elétrons por qualquer efeito que seja, né? Por exemplo, efeito indutivo, então o núcleo vai sentir com mais intensidade a força do campo magnético. Isso é bastante importante compreender para a gente interpretar melhor os espectros de RMN, tá? Bom, então essas diferenças, né, de blindagens e desblindagens é o que causa as diferenças de deslocamentos químicos que a gente vai observar nos espectros, tá? Então, como os elétrons circulam sob uma influência do campo magnético, né, produzindo o seu próprio campo magnético, né, que age em oposição ao campo aplicado, daí o efeito de blindagem, certo? Vocês vão entender mais esse fenômeno com a prática, tá? Bom, aí aqui o que acontece, nós vamos utilizar como referência, né, essa molécula, tá? Então vamos lá. Primeiro, podemos admitir de forma grosseira, de maneira grosseira, que o grau de blindagem de um hidrogênio ligado a um átomo de carbono depende do efeito indutivo dos grupamentos ligados a este carbono, tá? E a diferença entre a posição de absorção de um átomo de hidrogênio padrão é chamada de deslocamento químico. Essa absorção que a gente chama de padrão é a que vai ser utilizada, normalmente é alguma referência. Então a gente vai utilizar aqui, ó, por exemplo, o tetrametilsilano, tá certo? Esta vai ser a nossa referência. A gente vai chamar, quando a gente vai fazer uma análise de RMN, a gente vai chamar o deslocamento químico, tá? O valor que se obtiver em frequência para os hidrogênios do tetrametilsilano, o valor que a gente obtiver, a gente vai chamar de zero. E todo o resto será ajustado a partir deste zero, tá certo? Vocês vão ver mais para frente como é que vai ficar. Eu vou mostrar um espectro em frequência e em ppm, tá? Tá, então vamos aqui. Então aqui é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, né? A escala aqui, ó, do meu x, né? Ele pode variar, né? Em uma ordem de grandeza muito grande, tá? De frequência, certo? Então você tem ali uma faixa de frequências que são números muito grandes e o eixo x ele pode variar em magnitude dependendo da frequência ou do campo magnético de cada equipamento. Então, se você tem um equipamento que ele é um equipamento, por exemplo, 14 Tesla, 9 Tesla, 7 Tesla, 4 Tesla, por exemplo. Então, a escala do X produzida quando você utiliza em Hertz, tá? A escala X ela pode variar de um equipamento para o outro. Só que independente do equipamento, quando você converte esses valores em ppm, ele não vai mais variar. Então, um espectro aqui, por exemplo, ó, eu vou demonstrar aqui para vocês esses experimentos que foram feitos em 3 equipamentos diferentes para a mesma molécula, que é essa molécula aqui, né? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Observe os sinais de A, B, C e D, tá certo? Observe que é o seguinte, se nós analisarmos em termos de frequência, tá? Vocês vão ver que vai variar de um equipamento para o outro, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um espectro de RMN de hidrogênio, tá? Formado por essa molécula. Então, se nós pegarmos aqui, ó, e nós fizermos o cálculo, por exemplo, tá?
Vou pegar minha calculadora aqui, tá? Mas veja bem, se você fizer o cálculo aqui, digamos o seguinte, ó, eu quero calcular aqui, ó, tá? Eu vou transformar esse gráfico aqui, ó, que está em função da frequência, tá certo? E depois eu vou transformar ele em função de ppm, tá? Ele já foi feita uma transformação, tá? De Fourier, porque você tem, lembra, você tem o sinal, ele é um sinal, é um decaimento em função do tempo, é um gráfico em função do tempo, parece um funil, né? Parece um cone. Ele é espesso e ele vai afinando, tá certo? Esse é um gráfico transiente em função do tempo. A absorção, né? Conforme o tempo passa, a energia absorvida pelo núcleo vai sendo dissipada, tá certo? Que esse é o que a gente chama de relaxação. O núcleo foi excitado e ele volta ao seu estado alinhado ao campo magnético do equipamento, tá certo? Ele recebe um pulso, cai para o eixo XY e depois ele volta para o eixo Z. Esse tempo que ele leva para voltar do eixo XY, do plano XY para o eixo Z, é chamado de relaxação, tá certo? Então quando ele está voltando, né, no movimento de precessão, né, girando, quando ele está retornando para o eixo Z, tá certo? Então você vai vendo que ele vai liberando essa energia e aí a quantidade em função do tempo vai reduzindo. Então você vai dando outro pulso e aí você vai absorvendo e você soma todas essas absorções para você ter um espectro mais bem resolvido, tá? Que é a quantidade de aquisições, né? Número de scans, número de leituras, certo? Então assim, ó, aqui, ó, vamos ver, esse sinal aqui que a gente está observando, né? Ele está, digamos, ali em torno de 90, tá certo? Se você pega a frequência, tá? A frequência que você está observando aqui e divide pela frequência do equipamento, por exemplo, então você vai pegar aqui, ó, vai dividir, sei lá, acho que é 85, né? Deixa eu ver, 85 dividido, vou dizer que é 85. 85 dividido por 60. Isso aí deu 1,4, tá? 1,4. Agora, se você pega esse mesmo, né, esse mesmo aqui, ó, tá? Ele vai estar aqui, esse é o valor do B, tá? O B. Eu vou ver aqui, então aqui ele está em torno de 150, certo? 150, 145 mais ou menos, né? Esse sinal aqui, ó. Então eu vou pegar 145 dividido por 100, que é o valor da frequência, tá? Então ele deu 1,45. Agora eu vou pegar esse mesmo sinal, só que agora aqui, olha onde é que ele está. Se eu utilizar a escala de frequência, tá? Então aqui ele está em torno de, deixa eu ver, aqui seria o 350, 310, 25, 325. Se você tem 325 dividido por 220, isso vai dar aproximadamente 1,47. Então perceberam que na média ali, né, olha, no golpe de vista ali, né, pegando o valor mais ou menos, você vê que o valor em ppm, que é essa frequência aqui, que o valor em ppm seria a frequência do deslocamento químico do sinal que você está observando dividido pela frequência do espectrômetro, tá? Então você consegue obter o valor em ppm, tá certo? Então o que você vai ver é isso daqui, ó, tá? Então você vai ver que, por exemplo, ó, fica em torno de 1,5, tá certo? Tá vendo ali, ó? 1,45, 1,47, tá certo? Então, por isso que a gente utiliza a escala em ppm, para que, independente do equipamento que eu utilizar, eu obtenha o mesmo valor de deslocamento químico, certo? E aí o que nós vamos observar? Lembra que eu falei para vocês lá no vídeo da aula anterior que isso aqui é diretamente proporcional, tá certo? Essa frequência, ela é diretamente proporcional ao campo magnético. Quanto maior o campo magnético, maior a frequência sentida pelo núcleo de hidrogênio, tá certo? Então esse aqui que é a frequência que normalmente dá o nome ao equipamento de espectrômetro de RMN, tá?
Mas aqui, se você olhar lá naquela tabela, né, ele deve estar em torno de uns 2 Tesla, 4 Tesla, por aí, né? É, e aqui uns 7, sei lá, 5 Tesla mais ou menos, entendeu? Então, quanto maior o campo magnético, maior a frequência sentida, e aí tem mais uma coisa, maior a diferença de distância entre o estado de mais baixa energia e o estado de mais alta energia, né, dos núcleos, entre o spin up e spin down. Lembram disso lá do vídeo anterior, lá do comecinho do vídeo anterior, tá certo? Então o que acontece? Quanto maior o campo, maior a frequência, maior a separação de energia, melhor a resolução dos picos, né, dos sinais, da multiplicidade. Depois a gente vai entender por que os sinais apresentam esse formato aqui, tá? Certo? Vamos seguindo aqui então. Bom, agora quais são os fenômenos, como interpretar esses fenômenos, né, que causam esse deslocamento químico? O que causa esses deslocamentos químicos? Então, como eu falei para vocês, existem alguns fatores, né? Os fatores que são eletrônicos, tá? Então temos os fatores do efeito da eletronegatividade, do efeito da anisotropia diamagnética e o efeito da ressonância. São esses 3 fatores que causam as diferenças de deslocamento químico. E a gente vai entender cada um desses aqui. Primeiro a gente vai falar sobre o efeito da eletronegatividade, que é o que eu estava falando para vocês, né, como um dos fenômenos, dos fatores que afetam o deslocamento químico, e é a blindagem e a desblindagem, que é, se você tem um elemento mais eletronegativo, ele vai retirar elétrons pelo efeito indutivo, tá? Então, a eletronegatividade entra no efeito indutivo. Então, assim como no nosso padrão de referência, que é o tetrametilsilano, a gente tem o silício, tá certo? O silício, que ele tem a propriedade de empurrar elétrons pelo efeito indutivo, tá certo? Portanto, ele vai blindar os núcleos tanto do carbono quanto do hidrogênio desse CH3 aqui, tá certo? De maneira que ele vai ficar mais próximo do zero, entendeu? Ele vai ser o nosso zero, porque ele será o mais blindado dos compostos orgânicos, tá certo? Então ele vai ser o nosso zero e todo o resto do espectro vai ser construído em função dele. Está aqui, ó. A gente vai chamar ele então de zero, certo? E aí o que nós temos na maioria das moléculas orgânicas? Normalmente ali nós vamos ter um haleto de alquila, vamos ter um álcool, uma carbonila, uma amina, uma amida, enfim. Então vamos ter grupos normalmente que são retiradores de elétrons, tá certo? Pelo efeito indutivo. Bom, e agora para a gente entender a diferença, quanto mais eletronegativo é o elemento que está ligado ao meu átomo ali, ao meu carbono, tá certo? Maior será o deslocamento químico, tá certo? Maior será o efeito de desblindagem. Então vamos comparar aqui, ó, o haleto de metila, por exemplo, tá? Então nós temos aqui fluoreto de metila, e aí eu estou comparando ali, vou reduzindo aqui a tabela de eletronegatividade, tá certo? Então vou reduzindo a eletronegatividade, conforme eu aumento aqui, então vamos ao contrário, né? Conforme eu aumento a eletronegatividade, tá certo? Maior será o meu deslocamento químico, beleza? Então veja, é aquela lógica, eu aumento a eletronegatividade do meu elemento que está substituindo, eu aumento então a intensidade do campo magnético que aquele núcleo vai sentir, tá certo? Então essa é a lógica. Quanto mais eletronegativo é o átomo que está ligado ao meu carbono, mais ele desblinda o meu hidrogênio deste carbono, tá certo? Então essa é uma relação. Quanto mais eletronegativo, mais desblinda, portanto maior o deslocamento químico, tá? Quanto maior a quantidade de elementos eletronegativos ligados a esse carbono, maior também será o deslocamento químico deste meu hidrogênio, tá certo? Então pode perceber aqui, eu tenho um cloro, dá 3,05 ppm, eu tenho 2 cloros, 5,3 ppm, agora eu tenho 3 cloro, 7,27 ppm, tá? Essa é uma outra informação.
essa é mais uma informação. Outra relação que eu vou fazer é, quanto mais próximo o meu hidrogênio está do átomo que está substituído com um elemento eletronegativo, maior o deslocamento químico que ele apresenta, tá certo? Então, olha aqui, ó, esse carbono aqui, ó, ele está a 1, 2, 3 ligações do bromo, certo? O hidrogênio estará a 4, então veja, o hidrogênio está ligado ao carbono, então uma ligação, 2, 3, 4 ligações de distância. O deslocamento químico desse hidrogênio vai ser 1,03. Agora, esse hidrogênio, ele já está um pouco mais próximo do brometo, tá? Do bromo. Então, ele vai ter um maior deslocamento químico. Ele vai sentir mais a presença do bromo ali através do efeito indutivo. E aí, isso daqui é o que está diretamente ligado, né, ao carbono que está ligado ao bromo, então ele tem um maior deslocamento químico, certo? Então, sobre a eletronegatividade, é isso daí. Então, aqui a gente, né, como vocês já viram ali no exemplo anterior, aqui o exemplo do espectro mesmo, né? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? As espécies químicas estão numeradas, né? 1, 2, 3, 4, tá? Então, vocês vão ver, tá exatamente na ordem, né? 1, 2, 3, 4. Quanto mais longe do carbono substituído com o elemento eletronegativo, né, mais blindado ele vai estar. Quanto mais próximo, mais desblindado, tá? E aí essa desblindagem ela é tão maior quanto maior for a eletronegatividade do meu elemento ligado, tá? Então veja, esse hidrogênio que está no mesmo carbono ligado ao flúor, o deslocamento químico de 4,4, esse hidrogênio do carbono ligado ao cloro, deslocamento químico 3,54, e esse hidrogênio 3,42 ligado ao bromo, que é menos eletronegativo do que o cloro, que por sua vez é menos eletronegativo do que o flúor, certo? Agora, o próximo efeito é o efeito da anisotropia diamagnética, tá? Mas antes de entrar diretamente, eu quero explicar o seguinte. Vocês sabem que quando um condutor, né? Um condutor que tem corrente sobre esse condutor, ele gera um campo magnético, né? Daí você aplica a regra da mão direita. Quando a corrente está nesse sentido, o campo magnético circunda este cabo, esse condutor, tá? Quando este condutor ele está enrolado em forma de solenoide, então o que acontece? Se você fizer a regra da mão direita aqui para todo ele, o que vai acontecer? Você vai ter um campo magnético no interior aqui, ó, ele vai resultante, ele vai ser, né, no sentido aqui da direita para a esquerda, tá certo? Então esse é o vetor resultante aqui no centro do solenoide, tá certo? Então é um vetor campo magnético da direita para a esquerda, tá? E aqui, ó, da mesma forma, quando você aplica a regra da mão direita aqui, ó, então o vetor resultante aqui é para baixo, tá certo? Desse solenoide. A mesma lógica a gente aplica aqui para quando a gente tem um anel aromático, quando nós temos uma dupla ligação de alceno, dupla ligação de carbonila, ou quando nós temos um acetileno, tá? Quando nós temos um alcino, tá? Por exemplo. O acetileno eu falei porque a gente tem aqui então o próton, né, que está aqui, né, na ponta. Então você tem um alcino terminal. Bom, sobre o anel aromático, então o que acontece? Por que é a anisotropia diamagnética? Né? Como vocês devem se lembrar, a gente pode ter o paramagnetismo e o diamagnetismo. O paramagnetismo, então, é uma atração do campo magnético. Você tem ali alguma substância que é paramagnética, ela vai ter atração por um campo magnético, tá certo? Agora, o anel aromático, ele vai ter uma anisotropia diamagnética, então ele vai se opor, tá certo? Ao campo magnético, de maneira que no interior do anel aromático, o campo gerado, né, quando o anel aromático ele é submetido a esse campo, aqui o B0, né, que é o que está ligado 100% do tempo lá no equipamento, então o anel aromático ele vai gerar uma corrente de anel aqui, tá certo? De maneira que, nesse sentido seria, né, de maneira que o campo magnético induzido no anel aromático ele é opositor, ele se opõe aqui, né, ao campo magnético. E aí o que acontece?
Como ele se opõe, tá? Então, no interior, você subtrai, né, os vetores, e no exterior, na parte externa, que é onde está esse hidrogênio na parte externa do meu anel aromático, ele se soma. Então, o que acontece? O efeito aqui não é mais diretamente de retirada ou doação de elétrons pelo efeito indutivo ou ressonância. É um efeito mesmo de campo magnético induzido, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o campo magnético, o campo sentido por esse hidrogênio aqui, ó, vai ser o campo magnético, a intensidade do campo magnético do equipamento, mais o campo induzido do lado de fora do meu anel aromático, entendeu? Por isso acontece a desblindagem, tá? Pode acontecer também uma blindagem, tá? Como é o caso aqui desse próton do acetileno. Então acontece uma blindagem, tá? Então veja aqui, ó, ele fica em torno de 2,05, tá? E aí, se você observar os outros, o deslocamento químico, que eu esqueci de falar, nós representamos pela letra delta minúscula, tá? Letra grega delta minúsculo, tá? Então, os aromáticos eles têm um deslocamento químico em torno de 7 a 8, entre 7 e 8, pode variar de acordo com os substituintes do anel. Da mesma forma, os prótons vinílicos, tá? E carbonílicos, tá? Aqui, por exemplo, do próton do aldeído, que dá lá em torno de e é na ligação, né? Olha aqui, a ligação está aqui, tá? Então, a ligação química, ela gera um fenômeno parecido com a circulação de elétrons, né? Uma corrente de anel, tá? Gerando aqui, então, no interior da dupla ligação, ele se opõe ao campo magnético, tá? E na parte externa da ligação, então você vai ter o quê? O campo sentido por cada hidrogênio do lado de fora aqui vai ser o campo magnético externo mais o campo induzido pela anisotropia diamagnética, tá? Da dupla ligação. O mesmo fenômeno acontece aqui na carbonila, tá? O campo sentido por esse hidrogênio vai ser o campo magnético externo mais o campo induzido. E ainda tem um segundo efeito aqui, que é o efeito indutivo. Se vocês observarem aqui, tem uma seta, tá vendo? De vetor aqui, ó, de momento de dipolo nessa ligação, porque você tem o oxigênio mais eletronegativo que está puxando elétrons pelo efeito indutivo na ligação, tá certo? Então, esse hidrogênio do aldeído, ele está sentindo tanto a anisotropia diamagnética da carbonila, quanto o efeito indutivo do oxigênio que está atraindo elétrons através da ligação, como se fosse um cabo condutor, né, a ligação química, tá? Bom, agora o efeito da ressonância, tá? Para fechar o último exemplo que a gente tem aqui, para mostrar para vocês. Então, o que a gente vai ter? Eu vou pegar aqui, ó, aonde está esse tracejado aqui, ó, seria o sinal do hidrogênio do benzeno, tá? Ele apareceria aonde está esse tracejado, para vocês terem um parâmetro de comparação com essas outras moléculas, tá? E aí eu vou sugerir para vocês pegarem um papel e uma caneta ou um lápis, o que vocês quiserem, e vocês desenhem todas as estruturas de ressonância para cada uma dessas 4 estruturas, para vocês compreenderem, tá? Aonde que você vai ter uma densidade de carga positiva ou negativa, por efeitos indutivos ou efeitos de ressonância nesse anel aromático, tá certo? De maneira que, veja bem, pesquisem no livro quais são essas estruturas, ou vocês têm condições plenas de vocês desenharem mesmo, pelos conhecimentos que vocês têm até agora, de desenhar as estruturas de ressonância, por exemplo, da anilina, tá? Onde o par de elétrons do nitrogênio da anilina vai ser doado para o anel aromático, e aí você vai ter uma densidade maior de carga negativa em cima dos pontos orto, dos carbonos orto e para, tá certo? Então veja, um grupo doador de elétrons, ele vai doar elétrons, vai intensificar a carga de elétrons em cima dos pontos orto e para, tá certo? Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho os hidrogênios em meta. Os hidrogênios em meta, eles aparecem aqui, tá? Mais blindados do que o hidrogênio do benzeno, sem substituinte nenhum, tá? Então, tá mais blindado. E aqui, ó, o orto, pelo fato dele estar mais próximo do grupo que está doando elétrons pelo efeito da ressonância, então ele fica mais blindado, tá certo?
E aí depois você tem o para, beleza? E aí a mesma lógica se aplica a por que isso acontece? Porque como eu falei para vocês, quando você aumenta a densidade de elétrons em cima de um núcleo, tá certo? Então ele vai blindar os elétrons, né? A nuvem eletrônica vai causar um efeito de blindagem do campo magnético. Então aquele hidrogênio ele vai sentir com menor intensidade a intensidade do campo magnético, vai sentir com menor intensidade o campo magnético, e então ele vai ter todas aquelas consequências que eu falei para você, né? A velocidade angular de precessão e a frequência vão ser menores, tá certo? Portanto, em ppm, o deslocamento químico em ppm será menor. A mesma lógica vale para o outro extremo, que é quando eu tenho um grupo nitro, tá? Quando você faz as estruturas de ressonância para o grupo nitro, então o que acontece? Né, como que a gente desenha, como a gente começa a desenhar, né? Uma das duplas ligações aqui do anel aromático forma uma dupla ligação com o nitrogênio, e das duplas ligações do nitrogênio e oxigênio, o par de elétrons vai para o oxigênio, tá certo? Deixando então deficientes de elétron as posições orto e as posições para. Pelo fato de as posições orto estarem mais próximas do grupo retirador de elétrons pelo efeito da ressonância, ele é o mais deslocado aqui do meu espectro, tá certo? Porque agora eu fico com uma densidade de carga positiva, agora eu tenho deficiência de elétrons, tá certo? Então, ele vai ser o mais desblindado, tá? E aí depois o para, né? Porque ele tá mais longe em quantidade de ligações, tá? Então ele está mais longe. E em seguida está o meta, né, que mesmo não sendo tão afetado, mas o anel aromático ele diminuiu a sua densidade eletrônica, né, sobre si. Então ele é mais deslocado, desblindado, né? Ele tem um deslocamento químico maior, certo? Espero que vocês tenham compreendido, né? Aqui mais para frente, temos os anulenos também, tá? Que eles têm, dependendo do tamanho dos anulenos, eles podem ter blindagens no interior, né? Esse aqui é parecido, né? Na parte de fora ele desblinda e na parte de dentro ele blinda, assim como o anel de benzeno. Agora aqui esse anuleno, que é um pouco menor, o efeito é o contrário, né? Então ele tem um efeito de blindagem do lado de fora, tá? Então veja, o vetor resultante do lado de fora do meu anel aqui, ele se opõe ao campo magnético, que é para cima, né? Ele não está desenhado aqui, mas ele é para cima, tá? Ele é convencionado para cima no eixo Z. E aí na parte de dentro ele se soma, tá? Então por isso ele desblinda do lado de dentro e blinda do lado de fora, tá? Mas é só um outro exemplo para vocês não acharem que é sempre como o anel aromático de benzeno, tá? Aqui tem algumas tabelas, tá, que vocês podem consultar para vocês verem quais são os principais deslocamentos químicos, né, onde que cada tipo de hidrogênio apresenta, né, de deslocamento químico, né, alguns outros exemplos aqui, né. Caso vocês queiram imprimir também, esses slides estão lá no ambiente da nossa página, tá? Aqui tem uma tabela que é interessante de vocês observarem aonde que eu vou encontrar hidrogênios de cada grupo funcional, tá? Tem outras tabelas melhores, tem um outro arquivo lá no ambiente virtual também, que eu vou linkar aqui nos comentários desse vídeo, tá? E mais um exemplo aqui comparando as diferenças entre se você tem metileno ou metino, hidrogênios metílicos, metilênicos e metínicos, quais são as diferenças de deslocamentos químicos, quais são as diferenças de deslocamentos químicos, como a gente já havia discutido, né, nos slides anteriores, né, quando eu tenho oxigênio, cloro, bromo, iodo, amina, enfim, tá certo? Então é isso, tá? Agradeço a audiência de vocês. Contem comigo para quaisquer dúvidas. Um abraço, se cuidem.